Nós estamos na lição 4, Levítico 17. Levítico 17, são apenas 16 versículos. Vamos fazer essa leitura. Nós vamos ler responsivamente. Levítico 17. Interessante que até aqui nós vimos, né, o dia da expiação, instruções para a liderança, né, ou seja, para o sacerdote, sumo sacerdote. E Levítico 17 já é um ensino mais para todos, né, para, digamos assim, os israelitas, até mesmo instrução para visitantes, para pessoas que não faziam parte da tribo, mas que estavam lá, eles tinham que entrar lá na forma, né, de ser também como eles. E a gente vai perceber aqui nessa lição, às vezes a gente lê e fala, não entendo, ou como que isso pode estar na Bíblia, mas se a gente lê fora do contexto, para nós que estamos estudando lições após lições, quando a gente lê esse texto aqui, a gente já entende melhor. Porque até agora falou do sacrifício, o sangue que era derramado no altar lá, que representava a presença de Deus. Aí começa a falar, você não pode matar um animal fora do lugar lá, do tabernáculo. Então a gente já entende. Por quê? Porque o lugar de adorar a Deus é lá no tabernáculo. Não pode comer o sangue. Mas o que a gente entende? O que é o sangue? Tanto que nós falamos do sangue, o sangue representa a expiação, o sangue é derramado lá também no tabernáculo, porque era a oferta ao Senhor. Então, a gente já vai entendendo algumas coisas, e tem coisas que não precisa de muita explicação. Só isso que eu falei aqui já dá para se explicar. Não, isso é isso e isso é isso. Não temos que ficar em tantas, às vezes, polêmicas desnecessárias em assuntos tão claros como esses. Mas é certo, então, que há instrução para essa parte, né, religiosa, mas a gente vai perceber que Levítico ele se preocupa com toda a vida dos israelitas, como eles se comportavam, como eles viviam, até fala de mofo, né? Então está preocupado até com o mofo da casa lá. Ou seja, tudo está relacionado ao povo de Deus, que é cuidado por Deus, né? E assim precisa viver diferente da outra sociedade lá. Então já fiz um resumo aqui para a gente depois ir já seguindo com essa mente e a leitura feita também pensando nisso. Vamos ler responsivamente. Eu vou lendo o versículo ímpar e os irmãos os pares. Disse o Senhor a Moisés: qualquer homem que da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial, ou fora dele, e para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios, que imolam em campo aberto, os apresentem ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações.
e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, este homem será eliminado de seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comer o que morre por si ou dilacerado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde, depois será limpo. A lição, então, fala sobre adoração, né? Os temas estão bem ligados. Nós começamos hoje falando a respeito de louvor, sacrifícios de louvor a Deus. E essa lição fala sobre adoração a Deus. Sabemos que Deus é digno e deve ser adorado, mas não só adorado, o único a ser adorado. E adorado da forma que Ele mesmo instrui. Não é para a gente inventar a moda. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Nós adoramos a Deus através dos cânticos, através da palavra. E nós percebemos que o que nós acabamos de ler está relacionado a um contexto, a uma época específica. Nesse momento, a instrução, vocês devem adorar o Senhor. Então Deus, como nós vimos nas outras lições, né? Deus sempre presente com o seu povo, sempre providenciando uma forma para ficar perto de nós. E aqui é um momento especial que esse povo está vivendo, quando eles têm aquele tabernáculo, quando eles têm esse Deus tão próximo deles, mas tinham que seguir todos aqueles rituais, aquela forma, né, como Deus assim ensinou. Em outro momento, Jesus vem à terra. Em outro momento, Jesus envia o Espírito Santo para estar conosco. Num outro momento, estaremos nos céus com o Senhor, mas nunca sozinhos, sempre com o Senhor. Não precisamos ficar sós. Como nós expressamos, então, a nossa adoração ao Senhor? Para expressar essa adoração ao Senhor, nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Nós precisamos viver em santidade. E assim, a santidade está relacionada a essa obediência, né, a Deus, a cumprirmos os seus ensinos. Uma das coisas que a gente pode falar sobre Levítico é: por que isso é assim? Por que tem aquilo daquela forma? Um princípio geral é porque Deus é Deus, Deus quis. Então, se Ele falar que tem que cortar o mofo, se Ele falar que tem que jogar o sangue para cima, é Deus. A gente não tem que ficar, mas não é assim. Agora, por outro lado, a maior parte das coisas que estão aqui tem sim uma explicação lógica. E como a gente já falou algumas vezes, né, principalmente para diferenciar o povo de Deus, que via
de uma mistura, que vinha de outros rituais. Né? A gente vai adiantando a lição aqui, mas depois a gente repete, né? É bom que fica na mente. Os dois casos aqui, oferecer sacrifícios, né? As pessoas ofereciam sacrifícios nos outeiros, nos montes lá, que era sacrifícios a outros deuses. Então, não, o sacrifício é aqui, no altar, nesse lugar, desse jeito. Sobre sangue, né? A gente vai ver aqui na lição mais à frente, existiam rituais de beber o sangue, achando que você tomando o sangue, né? Até aqueles filmes, né, de vampiro, aqueles filmes, a pessoa acha que tomar o sangue do outro vai pegar o poder do outro, seja lá o que for. O sangue é sagrado. Que sangue é esse sagrado? É a ideia do sacrifício, do sangue de Jesus, a gente vai ver depois, senão a gente fala tudo de uma vez só, né? Ponto 1. Honra e adoração. A adoração no seu altar. A mais fundamental maneira de honrar ao Senhor é adorá-lo com exclusividade. Então, Deus é o único que deve ser adorado. Ponto B, adoração que possa encontrá-lo. O ponto 1 está ligado no 2, né, no B, no A e o B. Porque se você adora a Deus, somente a Deus, você adora da forma correta. E que forma é essa correta? Aqui tem o texto de João 4, né, da mulher samaritana, já mostrando a diferença, né, do Novo Testamento para o Antigo. Falamos isso nas outras semanas. Jesus veio oferecer o sacrifício perfeito. Não há mais rituais de sangue, não há mais mortes de animais para ser oferecidos. E como nós temos o Espírito Santo, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Não é nem a palavra somente, né? Essa palavra ela precisa estar no nosso coração de forma espiritual. O que nós cantamos não é a técnica do cantor, mas é o nosso coração expresso através das canções. E é interessante isso, né? Deus dá habilidades diferentes para as pessoas. Uns nunca vão alcançar, tocar ou cantar com aquela voz linda. Mas a gente pensa, a gente tem que usar o que a gente tem. Né? Esses dias que a voz sumiu, eu fiquei pensando, eu acho ruim a minha voz quando está boa, agora que está ruim, né? Agora eu vou cantar mesmo. Vamos louvar a Deus do jeito que a gente pode. Se dá uma desafinadinha de vez em quando, né? Nós não somos perfeitos, mas Deus vê o nosso coração. E aqui, então, essa adoração em espírito e em verdade. Como se achegar a Deus? Né? É fácil, irmãos, com sinceridade, com reconhecimento de quem nós somos, com humildade. Assim nós nos achegamos a Deus. Adoração apenas ao Senhor, ponto C. E aí já entra no tema que a gente está aqui do capítulo 17, referente aos sacrifícios dos animais. Sacrificar em qualquer lugar que não a tenda da congregação seria considerado uma adoração a outros deuses. Então o fato não está no lugar, não pode nesse lugar, não pode nesse lugar. O fato é o que representava o lugar. Essa tenda da congregação, esse lugar do tabernáculo, representava o lugar da presença de Deus. Você vai oferecer um sacrifício a Deus, vou oferecer lá no outro lado? Vou oferecer aonde o Senhor está. É ali que eu vou adorar. Até a gente que adora Deus em espírito e em verdade, a gente procura uma igreja para adorarmos juntos, para estarmos juntos. Não, eu estou aqui no mundão, aqui estou adorando a Deus lá no final do lugar lá, sei lá onde, né? Não vou nem falar os lugares que eu imaginei, né? Estou adorando, não, isso não é adorar a Deus, você está buscando outras coisas. Você está adorando outros deuses, não o Senhor. Então o fato aqui, mas por quê? Eles queriam matar o animal lá no... Que Deus é que vai achar que a pessoa não pode fazer isso? Não.
Sacrificar em qualquer lugar que não atenda da congregação seria considerado uma adoração a outros deuses. E não vamos adorar outros deuses. Não podemos adorar outros deuses. As ofertas feitas em campo aberto eram entendidas como sacrifício aos demônios. E aí fala, né? Lá em Jeremias, quando fala sobre essas abominações, sobre os outeiros no campo. E é o fato, né? E todas as vezes que a gente fala sobre esse tema da adoração, nós falamos recentemente, né, quando estamos falando dos 10 mandamentos, a gente percebe que o ser humano, ele é um adorador. Nós nascemos, né, com esse intuito de adorar, de nos curvar, que os nossos olhos brilham pelas coisas. E aí há o grande problema. Fácil, nós baixamos, né, os nossos olhos do Senhor para os montes. De onde me virá o socorro, né? Do Senhor. Eu levo os olhos para os montes, ou seja, eu busco na adoração dos montes, mas o meu socorro não vem dos montes. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, que fez os montes. Então eu não posso adorar nos montes. Eu tenho que ter essa verdadeira adoração no Senhor, na casa de Deus, na presença de Deus, na minha casa, onde eu estiver, mas é no Senhor. E o texto, a lição, né, traz um texto aqui, de Colossenses 3,5, faz uma observação sobre ele. Fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Aí ele pega esse final, né, que é idolatria, e ressalta a avareza, que é identificada como idolatria. Porque o lucro pode se tornar um deus de uma pessoa. Não que as demais coisas aqui não sejam idolatria, né, irmão? A gente sabe que paixões, impureza, prostituição, desejos malignos, tudo isso se torna uma forma de idolatria, né? Quando o meu Deus é a imoralidade, é uma forma de idolatria. Mas ele ressalta, como o próprio texto ressalta, a avareza, que é idolatria. Que é idolatria. E a gente entende que esse lucro, como o texto que nós lemos hoje de Hebreus, né? Nossa casa terrena, é o lucro, o desejo pelas posses, inclui todas as demais coisas. Porque com essa avareza, o avarento, ele vai buscar a paixão lascívia, a impureza e tudo mais, né? Porque ele o dinheiro é o Deus dele, o poder é o Deus dele. E o que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele vai querer conquistar as coisas do mundo. É o que a gente vê, quantas pessoas se perdem a partir desse momento que conseguem, digamos assim, crescer muito financeiramente, não tem uma estrutura, principalmente a pessoa que sai muito da pobreza de repente de um dia para o outro, e essa pessoa, de repente você começa a vê-la ostentando riquezas, mas ao mesmo tempo acaba se envolvendo com drogas, com prostituição, e se perde, né, nesse mundo. É uma forma de idolatria. E esse tema é muito sensível, né, irmãos? Porque a gente realmente adora aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós buscamos, a nossa intenção maior. E nós precisamos ter Deus como essa intenção maior. Não podemos nos distrair nesse mundo, que tem muita distração para nós. Nós precisamos nos voltar e adorar ao Senhor. Então, sequência aqui, ainda falando sobre a adoração, todos devem adorar ao Senhor, ponto D. Aí fala do estrangeiro, né? O estrangeiro também deveria observar as práticas religiosas de Israel. Eu não vou entrar em detalhes aqui específicos, mas deu para entender muito bem aquela ideia que eu já falei no começo. Vocês são meu povo. Vocês têm que andar e fazer desse jeito. O mundo ensina a fazer desse jeito.
O mundo adora os seus deuses, o mundo tem as suas práticas religiosas, seus rituais. Não, vocês têm que se purificar e fazer desse jeito. Vocês são influência para o mundo. Então, além de não sermos influenciados pelo mundo, nós somos influências. Devemos ser influência para o mundo. Então, quem chega perto de nós não vai nos influenciar. Nós, com a nossa fé, com aquilo que nós sabemos, nós vamos conversar com essa pessoa e nós vamos levar essa pessoa para Jesus. Nós vamos assim nos aproximar, estar levando essa pessoa para Jesus, influenciar as pessoas. É o que a gente tem visto, né? Muitas vezes casais, a esposa é cristã e o marido não é cristão, mas essa esposa, ela devagarinho vai levando esse marido, ele vai ouvindo a palavra, e a igreja também se reúne, né, e está junto dessa pessoa e vai assim influenciá-la, né? Eu citei o caso do Luciano, lá do Zezé de Camargo, lá, do Luciano que está na igreja presbiteriana lá de São Paulo, Palha, né? Isso. É difícil falar de testemunho das pessoas porque não sabe o que vem para frente lá, né? Todo mundo é ser humano, se vai desviar, se não vai, não sei. Mas o testemunho dele é bem fiel. E ele conta exatamente isso que eu estava falando. A esposa dele era cristã e ele não era. E ela começou a fazer reuniões na casa, ela começou a assistir os cultos, e ele começou a assistir com ela as reuniões. E conta que uma dessas vezes que o pastor, né, foi lá na casa dele, estou falando essas coisas na internet, mas o nosso vídeo tem pouca visualização, né, fazer fofoca na internet, né? Mas disse que ele chegou para o pastor e perguntou: olha, eu não sou da igreja, é minha mulher que é da igreja, e o que o senhor quer? Tipo assim, está querendo quanto, né? Porque a pessoa é acostumada já a alguém chegar próximo e pedir dinheiro. Então ele já foi falando: você quer um tanto aí e tal? E o pastor falou: não, a gente quer ajudar você e tal. Ouvi essa história desse jeito também. Não sei até que ponto é desse jeito, né, que a história vai mudando para lá. Mas eu só estou contando um exemplo de uma pessoa que aos poucos foi percebendo no pastor, nos membros da igreja, nos cultos que ele começou a frequentar, começou a sentir esse desejo de estar junto. É a influência que nós temos que levar, irmão. E nós devemos crer nisso, irmão. Às vezes a gente se esforça pouco para falar de Jesus, para levar outra pessoa a Jesus, como se não, porque aquela pessoa lá é do mundo, lá não vai nunca aceitar, não vai ser de Jesus. Mas a gente fala com essas pessoas, a gente precisa falar. Porque às vezes a gente acha que não, né? Mas fala. Eu lembro uma vez, contando coisa pessoal, não deve ficar contando tanto, mas eu lembro uma vez que uma senhora me convidou para visitar ela, para falar com o filho dela, que o filho dela tinha crescido na igreja e estava afastado. E eu cheguei lá, o menino era drogado, era maluco, e começou a falar de espiritismo para mim, né? E eu falei para ele, mas de onde você tirou isso? E falei da palavra para ele. E a gente até fica pensando assim, não vai, né? Falei só para falar, tal, fiz a visita de responsabilidade que a mulher pediu lá, mas esse menino veio para a igreja, e esse menino fez profissão de fé, e esse menino se tornou um líder da igreja. Por quê, irmãos? Porque é Jesus que vai falando, mas a gente precisa falar, a gente precisa estar indo até essas pessoas. Então essa passagem ela demonstra isso, que Deus está falando com eles, está dando instruções para eles, e se você está próximo dessa pessoa, se essa pessoa, por exemplo, uma pessoa que não crente vem aqui na igreja, ela tem que seguir as formas que a igreja tem. Ela vai se adequando às formas que a igreja tem. Todos devem adorar ao Senhor. Israel deveria ser um reino de sacerdotes que instruiria as nações quanto à revelação do Deus vivo e verdadeiro. Então, deveria ser reino de sacerdote. A igreja naquela época enfrentou também problemas e ensinamentos estranhos. Aqui fala sobre ideias sincréticas e morais, né? Mistura, né? Essa ideia de misturar. Você põe um pouco de verdade, um pouco de mentira, e aí você, dá para engolir esse negócio, parece certo.
Não podemos aceitar isso. E aí ele dá um exemplo de hoje. Hoje isso também acontece demais, né, irmãos? Como acontece? Como existem ideias heréticas? Como existem igrejas que estão fora da verdade? E ele cita aqui também essa questão do desigrejado, né? da pessoa que depende de transmissões e que se tornou um religioso como se a transmissão fosse uma igreja. A gente falou bastante sobre isso. Logo no início das nossas mensagens sobre a igreja é essencial, e é um tema sempre oportuno, né? Mas acredito que nós não estamos vivendo isso aqui, né, irmãos? Não, né? Existe a internet para ajudar? Você não vai deixar de vir na escola dominical só porque tem uma transmissão. Você não vem porque você tem uma viagem, um compromisso ou outra coisa, e é muito bom a gente poder compartilhar, né? Aquela hora que eu fui ali e que os meninos não colocaram o vídeo mais próximo, né? Tava aquele vídeo maior da igreja. Então, coloquei para a pessoa enxergar a gente, né? É bom a gente poder transmitir, fazer isso. Mas não é a igreja, né? E a gente tem muito recurso. Como eu falei mesmo, eu acabei não citando, mas se os irmãos procurarem Mauro Meister Levítico lá no YouTube, você vai encontrar a série inteira dos capítulos de Levítico. Parece que eles já chegaram ao fim, se não quase ao fim. Eu assisti a pregação dele, do Levítico 17, aliás, nem era ele, era um outro pastor que estava pregando lá. Então você pode, né? Até devo passar o link para o Jorge, né, e para o Obed, para vocês assistirem o capítulo, né? É muito bom a gente ter esse recurso, porque às vezes a gente lê e entende, mas a gente fica, será que eu entendi mesmo? Aí quando você vê um outro pastor falando, não, eu entendi. É igual a aula, né? Vocês estudam em casa e aqui a gente vem e fala o que você entendeu, é bom. Quando fala diferente, a gente tem que levantar a mão aí, perguntar, né? Mas tudo isso é uma ajuda que nós temos. E eu viajei aqui no assunto que estava na transmissão, né? Então, culto pela internet, esse tipo de situação, né? Às vezes a própria igreja incentiva. Nós não incentivamos, né? Por exemplo, nós queremos que as pessoas assistam, as pessoas, vamos dizer, compartilhem, sigam o canal, aquelas coisas, né? Mas eu não vou ficar aqui todo domingo, né? Parado aqui, os irmãos aqui, eu falo, irmãos, vamos seguir o nosso canal, aproveite agora para compartilhar e tal. Posso até estar errado, mas a ideia nossa aqui é dar uma oportunidade, divulgar na medida do possível, né? E os irmãos que puderem divulgar, né? Façam isso, seguir lá o canal, compartilhar o vídeo, tal. Mas a gente não vai perder, assim, digamos assim, ficar aqui muito tempo, né? Que as pessoas que estão lá assistindo, elas sabem que a gente estava em primeiro lugar falando com quem está aqui. E a gente viveu esse tempo em que tem igrejas que incentivam. Nós falamos uma vez aqui, tem gente que faz profissão de fé hoje por chamada de vídeo. Mas não é porque não pode, é porque quer ser daquela igreja, aí ele já faz lá, né? Acaba a pregação aqui, já solta um vídeo lá com um apelo para a pessoa que está na internet, preenche aqui, seja recebido como membro lá daqui um mês, né? Então já recebe a pessoa lá do outro lugar, né? Então a gente tem que tomar cuidado com os limites disso e não incentivar esses desigrejados. Bom, nós terminamos esse ponto 1. Eu quero pedir sempre para os irmãos lembrarem, a gente está aqui para esclarecer, para perguntar. Então, se tem alguma pergunta, principalmente esses temas, né, faça. Se eu souber responder, a gente vai respondendo. E se alguém quiser nos ajudar também, é muito útil, né, que a palavra pode falar aí, para nos ajudar. Alguém quer falar? Eu não estou vendo o microfone. Tem microfone aí, Obed? Não? Tem um ali, né? Tá. Tem um microfone ali com o Pedro. Se os irmãos quiserem nos ajudar, fique à vontade. Vamos para o ponto 2. Honra e bênção. Ponto 1, primeiro, centralizou aquele tema do oferecer sacrifício fora do lugar. Correto? Acho que ficou bem claro isso. Tem que ser nesse lugar, porque sacrifício para Deus é aqui neste lugar. E repare que está falando dos sacrifícios que eram assim. Mais abaixo vai falar sobre que eles comiam carne.
Então tem outras carnes que não eram carnes as próprias do sacrifício. Eles comiam e matava lá onde que tinha que matar. Só tinha que tirar o sangue, né? A gente vai chegar lá. Mas sacrifício era lá no altar, lá no lugar certo. Agora vai falar mais da questão do sangue. Os versículos 10 a 12 descrevem a proibição de alimentar-se com sangue, ao ampliar sua aplicação. A idolatria é o exemplo máximo da quebra da aliança com Deus. Negar que o Senhor é o único Deus vivo e que seu relacionamento é exclusivo com o seu povo. Então ele fala que se as pessoas comessem do sangue do sacrifício, isso seria negar a Deus a oferta. Vamos lá, o sangue era para quê? Para oferecer o sacrifício. Tinha todos aqueles rituais que nós aprendemos, coloca o sangue nas pontas, derrama o sangue no altar, era o sangue aspergido. Tinha o dia da expiação lá, que tinha o bode que era solto, o bode que era morto, tem todas essas questões. Você pega o sangue que era para ser oferecido e come e bebe esse sangue, era uma ofensa, dizendo assim que você não estava oferecendo a Deus. O sangue era uma oferta para expiação, correto? E aí entra aquilo que eu já falei aqui. Na antiguidade havia superstições a respeito do sangue, né? Por questões de várias seitas, ocultismo e etc. Ingerir o sangue, você se apropriava da espiritualidade, dos poderes dessa pessoa. Em resumo, a proibição tem um motivo teológico. Não tem nada a ver com o sangue em si. A gente mais abaixo vai ver, né? Porque o sangue ele representa a vida, no sentido de que o quê? Quando você fala a pessoa sangrou até a morte. O sangue, a vida foi colocada ali. Então não é que o sangue de Jesus, lá embaixo fala, né? O sangue de Jesus era o sangue igual, é um sangue humano. Então quando fala o sangue precioso, é o sacrifício de Jesus. Não podemos interpretar literalmente isso. O sangue é um dom de Deus que devia ser apresentado no altar em adoração para que tivesse efeito expiatório. Levítico 17:11. Alguém leia para nós. Está no sangue. Aí a lição explica mais uma vez, gente. É bom a gente repetir essas coisas, porque para a gente ter uma resposta, né? Às vezes a gente ouve e entende, mas esquece. Se eu não repetir, a vida da carne está no sangue. Não significa, como pensavam as nações antigas, que o sangue possuía poder da vida espiritual de sua vítima, que era liberado quando comido. Então a vida é da pessoa. A vida da vítima era representada pelo seu sangue. Então, ponto A, dom de Deus. A igreja também é honrada, é ordenada, né, a honrar o dom de Deus. Então hoje também nós temos essa ideia da importância do sacrifício de Jesus. Mais abaixo vai falar, né? A gente não tem essa preocupação do comer o sangue. Não, comer o sangue não é o problema. Ah, mas eu não como sangue. Quando você come aquela carne mal passada, o que tem ali?
tem o sangue, né? Então, naquela época não podia desse jeito, né? Porque era uma outra ideia. Hoje nós não temos esse problema. Nós temos o problema é quando nós negamos o sangue de Cristo. Quando nós não confessamos, nossos lábios não confessam o nome de Jesus. Aí nós estamos negando o quê? O sangue. Estamos negando a Cristo. E aqui dá vários exemplos, né? Há poder no sangue de Jesus, estão hinos, né? Fonte carmesim. Eu até lembrei daquele hino, eu acho que mudou a letra, era como eu amo esta cruz, aí passou como eu amo a mensagem da cruz, foi isso? Porque às vezes você fala, eu amo essa cruz. Não está errado, porque você automaticamente está dizendo do quê? Da mensagem, né? Não, eu não vou amar uma cruz. Eu vou beijar a cruz aqui, né? Põe no pescoço, estou protegido. É a cruz. Não, é Jesus. Então tudo tem, né? Quando você torna aquilo um objeto de idolatria, de adoração, dependendo do que está na sua cabeça. Eu posso falar, eu amo essa cruz, mas no sentido espiritual, ou eu posso também estar me curvando perante um pedaço de madeira. Como existe isso, né? Como existe isso? As pessoas se curvando um pedaço de imagem. Não, eu estou adorando a Deus. Será? É o contexto todo. O que significa isso, né? Então, aqui a gente está falando de Jesus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus era humano. Mas o que ele representa? Poxa, ele representa que ele entregou a sua vida por nós. O que ele fez por mim. Então, eu amo ao Senhor. Ó, que precioso sangue. E é curioso, né? Que o que a gente faz na ceia? O que Jesus disse? Você deve tomar e comer e beber. Do quê? Do sangue. Não é? Mas aí está dizendo a respeito de um símbolo da lembrança. A gente não está comendo o corpo de Cristo e nem bebendo o sangue de Cristo. Espiritualmente falando. Vai falar, irmão? Todo mundo pode comer sangue, sim. Aí nós vamos arrumar um problema, né? Que a gente está aqui meia hora falando isso. Ó, pode? Aham. Então tá. Eu vou falar, a gente não vai debater, tá? Em um outro momento a gente pode debater. Você já leu a revista? Não, e a revista, você leu? Uhum. Então, o que... Tá, aí agora eu vou falar e a gente vai escutar. O que o texto está falando? Qualquer homem dos filhos de Israel. É uma instrução para quem? Para o povo de Israel, naquela época, naquele lugar. Ou seja, o que o sangue representava? O animal que era morto, o sangue era levado lá no altar e ele representava a Cristo. Então a gente vai perceber lá no Novo Testamento, Paulo falando, olha, para não escandalizar os novos, a lição explica bem explicadinho isso. Vocês vão respeitar, não comam para não escandalizar. Só que com o passar do tempo, circuncisão, sacrifício de animal e todos esses rituais, eles deixaram de existir, porque hoje nós vivemos em Jesus. Eu vou seguir aqui a revista, mas basicamente é isso. O problema do sangue é o que ele representava. Comer sangue estava representando o quê? Você não entregar o sacrifício, a oferta ao Senhor.
E tinha todo esse símbolo de ritual que era feito comer o sangue espiritualmente. Aí que você fala, então se hoje a gente comer o sangue num ritual de magia negra, é errado? É errado. Porque aí você está levando para o lado espiritual. Agora, comer o sangue, ou você vai comer um churrasco, você vai lá na minha casa comer um churrasco, você não vai desidratar essa carne, tirar todo o sangue dela, você vai comer a carne com o sangue, porque isso não é o problema, nós nos alimentamos. A parte do alimento da época, lembra que eu falei que tem um animal que era para ser oferecido e tem um animal que era para ser comido. Esse animal que era para ser comido, aqui há uma instrução detalhada. Vocês devem caçar o animal, a ave, e você não pode comer o sangue. Você deve derramar esse sangue e cobrirá com pó. Era um ritual para tirar o sangue para poder comer a carne. Porque se você comesse a carne com o sangue, você estaria descumprindo essa lei do momento. Então, todos esses cerimoniais, né, foram feitos assim. E a gente vai perceber que a Bíblia tem um monte de coisa assim. Se a gente levar para o Antigo Testamento e começar a seguir, nós vamos começar a usar véu, nós vamos começar a fazer uma série de rituais, circuncisão, tudo mais, de coisas que já passaram, né? E aí, qual que é hoje o sangue? Por isso que eu falei, qual que é a aplicação para hoje? É a Santa Ceia. Como que você peca aqui comendo o sangue errado? Quando você participa indignamente da ceia do Senhor. Então é isso que o texto vai falar aqui embaixo. Então a gente estava aqui na inódia, né, do sangue de Jesus, e nós não confundimos esse sangue com o sacrifício de Jesus. Quando a gente fala sangue, a gente está falando de Jesus, do sacrifício de Jesus, dele ter derramado na cruz esse sangue. E aí na mesa do Senhor, a mesa do Senhor era banalizada, né? Fala lá do texto de Coríntios, que as pessoas às vezes comiam e outras passavam fome. Então, isso aqui é punido, né? Quando nós participamos de forma indigna, quando nós comemos aquele pão e bebemos o cálice indignamente, diz o texto, será réu do corpo e do seu sangue, e do sangue do Senhor. Participar indignamente da ceia do Senhor. A nossa adoração hoje é espiritual, é em espírito e em verdade. Não é ritual, não se faz nesta forma. A sacralidade do ato estava sendo desrespeitada. Os afortunados comiam e bebiam até se saciarem, enquanto os pobres tinham pouco ou nada para comer. Manter essas divisões seria negar o que o Senhor havia conquistado com o seu sacrifício. Ponto C. Comer o sangue. Não observamos mais os costumes pertinentes aos sacrifícios rituais, uma vez que eles foram cumpridos na morte de Cristo. Então, olha o que a lição está ensinando, o que a gente estava falando. Não observamos mais esses costumes, sacrifícios e rituais. Tanto como a gente não mata animal, como a gente também não tem essa proibição. Agora não pode comer isso, não pode comer sangue, não pode comer aquilo. Nos primeiros dias da igreja, isso aqui que eu falei há pouco, olha, nos primeiros dias da igreja primitiva, os cristãos de origem gentílica foram instruídos pela igreja de Jerusalém a observar costumes judaicos, tais como a recusa em comer sangue. Olha, se você vai comer, você vai escandalizar. Aquela pessoa, ela não aceita isso. Era muito recente. Então não coma. Que é interessante que o mesmo Paulo, que no capítulo 14 ele fala essas coisas, lá para o capítulo 16, ele vai questionar e brigar contra aqueles que levantavam-se com doutrinas heréticas. Esses, vocês não devem fazer parte deles. Ou seja, não é que estava aceitando, não, eles comem sangue, não comem, vamos todo mundo fazer a mesma coisa, né? Não vamos comer sangue porque para não escandalizar. Agora, quando levanta alguém falando, nós temos que fazer essas coisas, nós temos que seguir esses rituais, e aquele entra como líder, querendo incentivar a igreja a fazer coisa errada, Paulo fala, não, esse tem que ser punido, esse não é dos nossos, esse é herético, esse precisa ser retirado.
Então a gente percebe essas duas coisas, né, que aconteceram, e com o passar do tempo, esses rituais até lá foram deixados, né? A gente não vê, continua a circuncisão, continua isso, continua aquilo. Ficou bem claro para a igreja, e assim eles foram instruídos, né, a deixar. Olha aqui, no entanto, o princípio geral que permeou o comportamento da igreja foi o reconhecimento de que as leis alimentares e as coisas que serviam para distinguir a identidade judaica, como a circuncisão, por exemplo, não seriam requeridas dos cristãos. A gente não faz pão asmo, a gente não faz aquele monte de receita que era naquela época própria. Não segue as festas judaicas da época e assim por diante, porque isso fazia parte deles, né? Agora, como que a gente é reconhecido, irmãos, como cristãos? Pela nossa santidade, fazer o bem, por andar conformemente, né, pelo Senhor, e assim nós vivemos. Ponto 3. Até esse ponto, as instruções em Levítico para o manuseio do sangue tratavam do papel do sangue na adoração sacrificial. Moisés, então, trata do manuseio do sangue de animais que não estavam destinados à adoração. E aí foi o texto que o Venâncio leu há pouco. No caso de animais caçados, os caçados deveriam drenar o sangue e cobri-lo com terra, demonstrando respeito pela vida do animal. Então, havia necessidade e obediência, né? Eles tinham que se alimentar e eles pegavam os animais e tinha todo esse ritual, assim, não é nem ritual, né? Tinha essa forma, Deus ensinou para eles como eles podiam tirar o sangue, que não podiam comer o sangue. Aí fala sobre um animal que era achado, né, morto, não poderia ser comido. Por quê? Porque não havia mais como tirar aquele sangue lá e não poderia comer com o sangue. Mas, em resumo, isso é um ritual que já passou. Compreendeu a forma, seu Venâncio? Compreendeu? Eu sei que talvez você não concorde, mas você entendeu o pensamento que a gente tem? Não, mas entendeu qual que é o pensamento. Tá. Não, tá. Quem sabe a gente, numa outra oportunidade, a gente fale, né, sobre esse assunto. Pega o microfone, por favor. Seria ignorância da minha parte falar que eu não como o que eu como sangue. Seria muito. Que nem o senhor falou. Comer uma carne tem sangue. O Dinei está aqui? Uhum. Dinei está aqui? Tá. O Dinei disse que o judeu, ele mata o boi diferente do nosso sistema de matar o boi. Talvez para que escoe mais o sangue, ele pode falar isso se ele quiser. Então veja bem, o senhor falou, se eu como uma carne mal passada, eu estou pecando, nesse caso. Agora, quando criança, eu comia o sangue. Depois falei, não vou comer mais o sangue, não quero comer mais o sangue. Uma vez um pastor falou que ao comer o sangue é a vida, você podia comer um animal doente. Então é polêmico isso. E não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum. Quer dizer, seria muita ignorância de quem quer que seja matar um boi, catar o sangue do boi para comer o sangue do boi quando se come a carne, não o sangue. Então é polêmico e não vai levar a lugar nenhum. Então eu não como chouriço. Não como a cabeça do frango estrogado. Tá, e o que está de errado de eu fazer ou eu não fazer? A questão é a pessoa não vai ser mais espiritual porque comeu o frango ou não comeu. Essa é a questão. Espiritualmente falando. Essa é a ideia.
Eu não Então, como porque eu não quero. Às vezes a gente se apega a um texto tão pequeno desse. Não, a questão não é polêmica. A questão é você entende de um jeito, o outro entende do outro, né? Então, e a gente, claro que a gente acredita que a gente que é certo, né? Que a gente entende o mais correto. Porque para mim é uma coisa tão clara, tão simples. Alimentar é do Antigo Testamento. Já passou. Nós não precisamos seguir. Então, isso é bem simples, na minha forma de entender. Mas, como eu disse, não adianta a gente ficar debatendo aqui, um fala uma coisa, outro fala outra, que a gente nem veio preparado para isso, né? Eu nunca imaginei que teria qualquer tipo de problema nesse texto. Não imaginei, está tudo certo, está tranquilo. O ponto que o Venâncio falou que está explicando, ele está explicando exatamente isso que eu estou falando, né? Que a vida sagrada vem de Deus, que tem prerrogativa de tomá-la e falar sobre o animal, né? Está falando sobre o animal, matar o animal, tal, e instruindo que eles não deveriam comer o sangue. Mas todas as vezes que fala, aqui a lição está falando um contexto da época. É igual a gente pegar lá o dia da expiação e pegar, então a gente tem que matar animal uma vez por ano, construir um tabernáculo. Se a gente for levantar todas as coisas do Antigo Testamento, a gente vai ter que refazer todo o ritual, sendo que Jesus Cristo morreu, derramou seu sangue, para que tudo isso fosse passado. Tudo isso já não é mais, né? Era uma sombra para a época. O que esse sangue representava? Jesus. Jesus veio. Jesus está aqui conosco. Então, é por isso que eu falo assim, eu acho tão claro, né? Mas as coisas não são para todo mundo assim, da mesma forma, né? E a gente, claro que respeita cada um entendendo de uma forma, né? Espero que eu não vá para o inferno de ter comido um sangue de vez em quando, né? Segundo ao contexto do que está sendo falado, né? E eu nem sei o que é sangue, né? Eu gosto de doce de leite. Doce de leite tem sangue? Tem da vaca, né? Leite condensado, essas coisas que eu gosto. Né? Então, não me preocupo muito com carne, não. E carne tem que ser bem passada. Vamos lá? Nossa passagem aponta para a sacralidade da vida humana, também aponta para o dom supremo de Deus, seu Filho Jesus. Cristo entregou sua vida. Ela não foi tirada por força humana. Em vez disso, foi a força do amor divino por nós que compeliu Cristo a sofrer por nossos pecados e nos livrar da impureza. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Conclusão. Pior que eu li, viu? Posso não ter explicado do jeito que o senhor gostaria de ouvir, mas eu li. Pode voltar a fita lá que você vai ver que eu li. Uhum. Sim, a vida. A vida é o sangue. Quando você fala, sangrou até a morte, o sangue representa a vida. O sangue, espiritualmente, ele não tem um sentido. Né? Então, daqui a pouco a gente vai entrar não pode doar sangue, tá? Entra num ritual aí de... Né? Ah, tá. Uhum. A vida está no sangue de Jesus, glórias a Deus. Né? Mas então tá bom, irmãos. Uma outra oportunidade a gente conversa. Que eu creio que os demais irmãos compreenderam aí, né, nesse sentido. E vamos terminar aqui. Deixa eu ler o finalzinho. Tá terminando aqui já. Conclusão, devemos honrar o Senhor com a adoração que Ele aprova e devemos honrá-lo reconhecendo o valor de sua criação. Isso nos conduz à Escritura e nos protege das influências e modismos tão insistentes, bem como dos radicalismos de grupos diversos.
Sobretudo, a preocupação em nos concentrarmos na palavra do Senhor nos conduz a Cristo. A palavra do Senhor nos conduz a Cristo, para a verdadeira adoração e para uma vida de santidade. Né? Tudo é Cristo, né, irmãos? E a lição fala da verdadeira forma correta de adorar a Deus. E nós adoramos a Deus hoje como? Em espírito e em verdade. Né? Graças a Deus nós não precisamos mais oferecer sacrifício, porque Jesus ofereceu sacrifício. Nós temos vida no sangue de Jesus. Então vamos concluir.